noite a toda a nossa equipe comercial, nossos representantes, nossos clientes. A Bonasaúde tem um programa, é Bonasaúde Crescendo com Você, e a gente convidou os nossos clientes, parceiros, para que a visão, a contabilidade, que é nosso fornecedor há 29 anos, que esse mês a gente está comemorando 29 anos de vida, a Bonasaúde. Então, a gente convidou a Visão, no nome da Visão, a Elis e a Fernanda, que são sócias diretoras da empresa, para vir falar conosco, transmitir informações importantíssimas, que é a reforma tributária, que a partir de janeiro de 2026, então já acontece mudanças, e no decorrer de muitos anos, até 2032, não lembro, é uma eternidade, né, até finalizar toda a reforma tributária. Mas a gente vai ter fortes consequências, né, administrativas e estruturais. Então, é muito importante a gente escutar e acompanhar todo esse movimento que está acontecendo. Então, eu vou deixar a palavra para vocês, Elise e Fernanda, para transmitir as informações importantes e necessárias aí sobre esse tema tão importante e relevante aí, que vai dar uma sacudida em todos nós, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, boa noite. Sou Elisa Altreiter, contadora do Visão Contabilidade, né? Nosso escritório aí já há 33 anos no mercado, 29 anos com a Bonasaúde. Então, também fazer aqui meu agradecimento, Jandira e toda a equipe, né, e teus sócios, pela confiança no nosso trabalho e também por nos confiar esse momento aí para a gente dividir um pouco, né, de tudo que a gente tem estudado a respeito da reforma tributária aí com os clientes Bonasaúde. Então, que a gente tenha aí uma noite proveitosa, nem as notícias não são todas boas, mas a gente não pode mais negar, né, que a reforma está aí. A gente precisa, na verdade, entender cada vez mais e se apropriar cada vez mais de tudo que está vindo por aí. Então, vai ser um momento bacana de fazer essa troca. Acredito que se alguém tiver alguma colocação, vai adicionando ali no chat, depois a gente vai respondendo conforme for. Se não conseguir responder hoje, a gente vai aprofundando e em algum momento a gente consegue dar essas respostas também. Tá? Passo para a Fernanda. Muito prazer, então, boa noite. Eu sou a Fernanda Mello, sócia aqui do Visão Contabilidade, e faço minhas palavras da Elise em agradecimento, né, em nome da Jandira, por ter a oportunidade de trazendo esse assunto para vocês, que a gente sabe que é muito pertinente, que precisamos olhar para os nossos negócios com muita atenção para poder estar adequados, né, a tudo que vem aí de diferenças no nosso regime tributário. E vamos lá para uma noite de bastante aprendizado, que a gente consiga contribuir da melhor forma com vocês. Então, agora a gente falando, né, mais sobre a reforma mesmo. Então, esse projeto de lei, né, ele acabou alterando a nossa Constituição. Então, às vezes, muitas pessoas falam, mas será que realmente vai entrar em vigor? Será que ano que vem é eleições, não vai mudar o governo? Não tem... daqui um pouco a questão que isso tudo vai voltar atrás. No momento que altera a Constituição, que é a nossa carta máxima, né, do país, somente uma nova reforma que poderia mudar isso. Então, a gente não pode trabalhar com essa possibilidade, né? Temos que mesmo estudar e nos aprofundar e entender onde que a gente está dentro desse contexto da reforma, o que isso, de fato, impacta a nossa empresa, e é assim que a gente vai tentar, né, dar algumas contribuições, né, para todos, dependendo até do enquadramento tributário, o que isso vai poder, né, trazer de consequências ou não, mas na verdade é trazer um insight e a pessoa começar, né, a cada empresa se questionar aonde ela está, o que isso pode trazer de impactos, né, dentro do seu negócio. Então, aqui para dar um início, porque muito se fala, quando se fala em IVA, em imposto único, que dá a impressão que vai ficar tudo resumido num imposto só, né? Como a gente tinha, às vezes, essa impressão quando se ouve falar de IVA em outros países, que seria imposto único, se vendeu muito essa ideia, né? E agora o próprio nosso IVA, ele já é um IVA dual,
e aqui a gente, nessa tela, a gente está compartilhando para explicar que dentro do nosso sistema tributário a gente tem, no mínimo, 5 grupos bem divididos de forma de tributação, né? Então, a gente tem a questão do patrimônio, que é quando a gente tem os impostos IPTU, ITBI, IPVA, ITCMT, ITR. Então, é tudo que incide sobre patrimônio. Renda e proventos, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social, que são, então, tributos sobre a renda. Eles são tributados com base no nosso resultado, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica. E então vem agora o tributo do consumo, que é de fato esse que a gente vai abordar hoje. Então, sempre se atentem que a gente vai estar falando do IVA, que vai, então, tirar, né, aqui o PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Então, quando a gente tratar essa noite, a gente está falando só desses aqui. E daí, depois disso, a gente tem folha de pagamento, que é a contribuição previdenciária, contribuição do sistema S, que é os terceiros, FGTS, e ainda das operações financeiras, que normalmente ocorrem nos bancos, né, IOF e imposto de renda na fonte. Então, aqui é só para dar uma ideia de que nada é tão simples assim e nada vai ser tão simplificado assim, né? A gente está só... ele trata só da tributação do consumo. No final, a gente vai falar um pouco ali da parte da tributação da renda, que agora entrou, então, essa legislação, né, de isenção do imposto de renda até 5 mil, questão de tributação dos dividendos. Então, sobre isso, a gente vai estar falando também um pouco. Então, o IVA, né, que a gente já comentou ali, é um imposto dual, né? Então, a estimativa dele é de 26,5% e já se trabalha com 28%, porque foi concedido alíquota, né, imposto zero, alíquota reduzida de 60%, de 30%. Então, em função desses benefícios para alguns setores da economia, já se fala num IVA maior de 26,5%. Então, isso a gente ainda não tem exatamente se vai ser 26,5%, se vai ser 28%. Isso, então, vai vir em algum momento. E aqui a gente tem um exemplo de como que é a tributação hoje, né? Onde o preço, né, do final da venda, ele está com o imposto embutido, né? No primeiro exemplo, antes da reforma. E no segundo exemplo, depois da reforma, então, a gente passa a ter mais clareza, né, do que é realmente um imposto que está agregado dentro daquele produto. Então, no segundo exemplo ali, por exemplo, a mercadoria é R$100 e o imposto é 18%, R$18 de imposto, 118 total da nota da mercadoria. Então, essa é uma questão que a gente entende que traz mais clareza para o contribuinte e a própria empresa também tem como entender melhor o seu sistema de tributação. Logo, a gente vai ter um exemplo que fala muito dessa questão aí, como a questão do IVA é para desonerar a cadeia de produção dos produtos e tributar o produto, de fato, só no momento do consumo, é porque enquanto ele está participando da cadeia, inclusive sai lá da indústria, vai para o atacado, depois vai para o varejo, ele vai sempre se compensando do que já foi recolhido na etapa anterior. Então, essa é a ideia quando se fala de não cumulatividade plena, que é um termo muito utilizado hoje na reforma tributária, não cumulatividade plena. Então, é isso sempre, tudo o que foi recolhido de imposto na etapa anterior, a etapa atual compensa. E quando se fala tributação no consumo, é lá quando a última peça da cadeia, que seria o contribuinte final, né, as pessoas que consomem aquele produto, está fazendo a compra, ali que ele vai ficar definitivamente recolhido para o governo. E de fato, nesse exemplo, onde a gente apresenta o antes e o depois da reforma tributária, onde a sociedade, o consumidor, ele vai conseguir olhar qual é a alíquota de imposto, qual é o percentual de tributo sobre o produto que ele está consumindo ou sobre o serviço que ele está consumindo. Entendemos, né? Hoje à tarde mesmo a gente fez uma fala com um grupo de clientes que vai trazer mais clareza para a sociedade em olhar,
quanto é que eu estou pagando de imposto, automaticamente eu acho que ele vai entender um pouquinho mais essa precificação que o meio da cadeia, quem está vendendo, precisa absorver e, diante disso, né, repassar para o consumidor e, da mesma forma, entender, opa, mas isso aqui eu pago de imposto, cadê minha contrapartida? Então, eu acho que essa clareza vai acabar contribuindo para com que a sociedade enxergue essa carga tributária e automaticamente esse retorno, né, que de uma certa forma o governo traz ou deveria trazer para nós, sociedade, consumidores, contribuintes. Então, aqui a gente tem um exemplo de como é essa questão da desoneração da cadeia, porque no sistema atual, muitas vezes, conforme a tributação, como a gente tem, tributação lucro presumido, lucro real e simples nacional, dependendo da questão onde está acontecendo ali o recolhimento do imposto, ele já acaba onerando muitos produtos lá no início da cadeia, porque a etapa seguinte não tem possibilidade de se creditar daquele imposto. Então, por essa questão, hoje o IVA, ele traz essa questão da desoneração para tornar o processo, a parte de impostos, menos onerosa, né? Então, o governo fica com o imposto só lá na última etapa. Aqui um exemplo bem claro, por exemplo, de uma indústria de algodão, né? Onde ela, no momento que ela revende a mercadoria dela, ela recolhe 10% de IVA, né? O produto é R$40, e então é 50% o total daquele produto, daquela venda. Na etapa seguinte, que seria a tecelagem ali, eles já vão creditar aqueles R$10, por isso, assim, sempre aqui embaixo, onde diz IVA pago, né? E vão acabar gerando um novo imposto de 17. Acabam pagando só a diferença de R$7, porque já se creditaram do que foi recolhido na etapa anterior, que foi os 10 lá na produção do algodão. A terceira etapa, quando vai para a fábrica, que, por exemplo, vai produzir camisas, enfim, um exemplo. Ela, mesma coisa, ela vai gerar a venda dela, né? Então, ali está dando um IVA de R$26, mas ela se credita dos 17 que foi pago até a etapa anterior, porque foi os 10 pagos na primeira etapa, mais 7 na segunda etapa. Então, ela se credita todo aquele imposto que foi pago na etapa anterior, e recolhe só R$9, que é da etapa dela a diferença. E na última etapa, então, quando vai o consumidor lá, nós, pessoas físicas, vamos lá consumir aquele produto, daí definitivamente ele vai ficar nos cofres do governo, porque a gente, de novo, aquela loja, né, que comprou da fábrica, ela se acredita dos R$26 que a fábrica recolheu e paga somente a diferença de R$12, porque foi 38 lá o final do imposto gerado. Então, ali, aqueles 38 chegam nos cofres do governo, de fato, somente nessa última etapa, porque, enquanto isso, os demais da cadeia estão usando esse crédito, entendeu? E hoje, o que acontece? Dependendo se eu tenho uma empresa do Simples Nacional aqui no meio dessa cadeia, é recolhido imposto, a etapa seguinte não consegue creditar e acaba sempre agregando muito custo tributário na venda final dos produtos. Bom, aqui então a gente traz a informação, né, de países que têm a adesão da utilização do IVA, são 174 países, e conforme a gente vem acompanhando, né, e a previsão é que o Brasil fique com o maior IVA do mundo. Teremos IVA dual, né? Então, diferente de muitos países, a gente está com essa estimativa, conforme a Elis trouxe anteriormente, 26,5%, já se fala em 28%, então essa definição do percentual de IVA, a gente ainda não tem 100%, né, alinhado, mas o que nos chama muito a atenção da mesma forma, e mais uma vez pensando como contribuintes, é a questão desse retorno, né, do que retorna de fato para nós, né, consumidores e contribuintes, comparado, por exemplo, a grandes países, né, que acabam tendo um maior retorno dessa carga tributária que
que os governos acabam tendo maior qualidade de segurança, de saúde, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que mais uma vez reforçando, né, que cada contribuinte, que cada consumidor, ele vai ficar muito mais atento e, de uma certa forma, fazer uma cobrança em relação a esse percentual alto, a esse IVA alto do nosso país, mas automaticamente, né, um possível retorno para a sociedade. Ali tive uma interferência, até peço desculpas. Enfim, o que acontece, né? A gente ficando com o maior IVA do mundo, a gente começa a se questionar aonde de fato o nosso imposto é aplicado, né? Então, isso bem pontuado pela Fernanda, porque diferente desses países que estão aí, né, com os maiores IVAs, e a gente vai daqui um pouco ultrapassar e ser o IVA mais, né, com uma taxação maior no mundo, a gente compara, né, o que eles devolvem para a sociedade e o que hoje a gente tem de devolução de imposto. Então, nesse sentido, eu acredito que vai também ter uma pressão muito grande para a gente estar numa questão de devolução, né, por parte das medidas básicas do governo, saúde, educação, logística, né, enfim, tudo numa proporção muito melhor que se tem hoje. Então, aqui é o que a gente tem hoje de tributos, né? Conforme a gente falou no início, a gente está saindo da questão da tributação do consumo para o IVA dual. Então, PIS, COFINS e IPI, que são impostos federais, viram o CBS, e ICMS e ISS, que é estadual e municipal, vira o IBS. O IPI, ele fica adormecido, digamos assim, né? Porque se eu sou uma indústria que produzo produtos, fica meio redundante, né? Mas, enfim, que eu tenho produção de produtos que a Zona Franca de Manaus também produz, daí eu vou ter a aplicação de percentual de IPI. Então, a gente tem que entender se no meu negócio, na minha indústria, por exemplo, se eu tenho algo que eu produzo que lá na Zona Franca de Manaus também é produzido. Tem que, né, se atentar a essa questão. Então, aqui a questão que também está sendo muito divulgada e às vezes a gente não entende muito o motivo é a questão do imposto do pecado. O que quer dizer isso? Vai ter uma tributação, uma taxação maior para produtos que fazem mal à saúde, mal ao meio ambiente, né? No sentido de que haja um consumo menor, né? Em função deles ficarem produtos mais caros, que nesse sentido haja um consumo menor desses produtos. Então, a gente já tem observado, se vocês observarem também, daqui um pouco alguns até já perceberam isso, os refrigerantes, aqueles que não são light, nem diet, nem Coca Zero, nada, a maioria deles já vai estar dizendo menos 48%, redução de 48% de açúcares. Então, o que acontece? Porque os refrigerantes, como eles têm alto teor de açúcar, eles entraram nessa questão desse imposto seletivo, que é porque faz mal para a saúde, né? A questão do açúcar. Então, as empresas, as fábricas de refrigerante já estão se adaptando e já estão vindo no rótulo com essa redução do teor de açúcar para ver se saem fora desse enquadramento aqui, que já vai gerar um imposto muito mais alto para elas. Bom, a linha de tempo, então, da reforma tributária. Lá em 2023, né, a gente iniciou o processo de alteração, digamos assim, para fins de enquadramento da reforma tributária. 2024 e 2025, a gente está em período de regulamentação das leis complementares. Então, por isso ainda a não definição também da própria alíquota final de imposto. Posteriormente, 2026, né? O que a gente precisa para o ano que vem? Obrigatoriamente ter destacado o IBS e o ICBS nos nossos documentos fiscais, nota fiscal, né, da venda de produtos, da prestação de serviço, obrigatoriamente, a partir de 5 de janeiro, eu tenho que ter o destaque desses impostos lá no meu documento fiscal, aonde vai constar 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. O que a gente precisa, então, né? A gente mesmo fala muito, qual é o nosso tema de casa em relação, né, a esta questão de 2026.
é estar atento ao nosso sistema operacional junto, né, com o nosso suporte do nosso sistema operacional e entender se eles já estão buscando essa adequação para poder gerar esse documento, né, com esse destaque de imposto. E, infelizmente, o layout oficial já era para ter saído agora em novembro e foi prorrogado para dezembro. Então, mesmo os sistemas, eles já com certeza tendo um pré-layout, para fins de testar, vai ser só depois da liberação do layout atual, né? O layout, né, disponibilizado pelo governo. Então, precisa por igual ficar atento ou já trazer uma fala com o suporte, né, sistema, para ver como é que eles estão adequados, para poder não deixar lá em dezembro, daí começar lá em dezembro, que já falta poucos dias, né? Mas, enfim, para não correr o risco de chegar no momento em de ter obrigatoriedade em ter o destaque das notas fiscais, né, desse tributo e acabar, né, tendo algum problema. Então, precisa dar bastante atenção a isso. As empresas do Simples Nacional, elas não têm essa obrigatoriedade. São empresas do lucro presumido e do lucro real que precisam ter o destaque na nota fiscal. Para 2027, então, a gente extingue PIS e COFINS e começa a tributar só a CBS no valor integral das devidas alíquotas, e depois a gente traz um pouquinho alguns exemplos de atividade e alíquotas para vocês. 2028, então, a gente vai ter um período de teste do IBS, que é o IBS, o ISS e o ICMS. 2029 a 2032, a gente vai passar por um período de transição de saída de ICMS, ISS e entrada do CBS. Posteriormente, a gente vai trazer para vocês quais são os percentuais. Em 2029, eu recolho tanto de ISSQN, por exemplo, e tanto de IBS. Então, diante disso, né, tem todo esse período de transição onde a gente vai ter dois tipos de apuração, né, que elas são devidas para as empresas. E lá em 2033, né, daí a gente fica só com o IBS e o CBS, e a princípio é para ser algo, né, mais fácil de apuração, mas enquanto isso a gente tem, né, um bom caminho aí para adequação e principalmente para fazer a arrecadação de maneira, né, correta, enfim, e se adequar a toda essa transição de impostos. Então, o que acontece, né? Quando muito se fala aí da questão da simplificação tributária, a gente olhando, né, essa transição toda, fica pensando realmente só lá em 2033 que a gente vai ter isso, né? E como vai ser nesse caminho. Mas a gente sempre vende aqui, e hoje estudando um pouco mais a reforma tributária, que a gente entende como uma boa proposta, né? Mais do que em tempo de corrigir essa questão do ICMS, principalmente, que cada estado tem a sua legislação, é muito complicado, né? Porque dependendo para onde que eu vou vender, eu tenho que estar por dentro da legislação daquele estado. Vai ter, sim, ainda a diferenciação quando eu vender para outros estados e outros municípios, mas isso já vai estar tudo mais claro, porque é só uma questão de hoje, como que fica a alíquota interna deles, mas vai ser muito mais simples do que é hoje, né? Então, isso, a princípio, pelo que a gente entendeu, é mais automático, porque é aquela velha, nova história, né, de que a tributação é no consumo. Então, quando eu destino um produto para Santa Catarina, vai ter uma diferenciação na parte do IBS, pela questão que cada município e cada estado tem que provar o quanto que tinha de retorno de imposto. Então, por essa questão aí que vai ter uma diferença, mas isso vai estar muito claro, e não é tipo assim, agora eu recebi uma mercadoria de Santa Catarina, vou ter que recolher alguma diferença porque entrou no Rio Grande do Sul, como acontece hoje. Isso não vai mais existir. É só uma forma de que para aquele estado ou para aquele município vai um percentual um pouco diferente do que acontece na minha cidade ou no meu estado, mas não vai haver essa questão de fazer a equidade de recolher diferencial de alíquota, isso não vai mais existir. E aqui, só para complementar um pouco a transição que a Fernanda comentou do ICMS e ISS, então, em 2029, a gente passa a ter duas apurações, a gente segue apurando ICMS ou ISS, que é imposto do município,
e 10% a gente recolhe como IBS, né? Então, um exemplo que a gente sempre traz, por exemplo, o ISS de Gramado, um exemplo, é 3%. Então, no ano de 29, o que vai acontecer? Eu vou recolher 90%, isso vai dar 2,7%. Eu recolho como eu venho recolhendo já, tradicionalmente, e passo a recolher, então, 0,30% ou 10% da alíquota por dentro do IBS. Então, isso aí que a gente pensa, assim, o quanto que vai ser complicado na precificação dos produtos, porque uma parte ainda segue creditando ICMS, apurando ICMS, e a outra parte já passa para o IBS. Então, vai ser um momento, assim, ainda de transição, acho que a pior parte, pelo que a gente entende até agora, por ter essas duas apurações. E aí, conforme a Elis comentou, não é simplesmente eu pegar uma alíquota, né, de imposto de IBS e CBS e aplicar na precificação do meu produto, porque eu tenho que levar em consideração que o meu ICMS ou o meu ISSQN, eles vão reduzir. Então, se eu simplesmente jogar uma alíquota de débito e não descontar o que hoje eu tenho previsto, né, de ICMS, de ISS, enfim, isso vai acabar prejudicando o meu preço de venda e automaticamente a gente sabe que influencia muito, né, no nosso mercado, na relação negocial de como precificar, né? Então, isso vai com certeza precisar ter muita atenção no acompanhamento da precificação de cada produto. Aqui, então, um pouco que a gente falou, que em função de terem produtos que foram considerados, então, muito essenciais para acesso à população em geral. Então, apareceu essa questão da diferenciação dos regimes para esses segmentos de produtos, né? Então, alguns produtos ficaram com alíquota zero, que são aqueles considerados essenciais para fins de manter, né, a vida humana, que se diz de grande parte da população, então tem que ter um acesso com um preço, né, melhor para garantir a subsistência. Então, são dispositivos médicos, muitos medicamentos, alguns produtos como agrícolas, frutas, ovos, essa parte, né, de alimento da cesta básica, automóveis para passageiros com pessoas com deficiência, né, com necessidades especiais, e assim por diante, questões que fazem muita diferença na vida da grande maioria das pessoas, então, para ter um acesso mais facilitado e também não onerar tributariamente esses produtos. Daí, outros com redução de 60%, que acabam sendo importantes, muito importantes, né, como educação, saúde, dispositivos médicos de outra categoria, medicamentos em outro tipo de aplicação, alimentos, né? De novo, uma parte é cesta básica, outra parte, daí vai conforme for a necessidade, né? Para consumo, produtos de higiene pessoal, limpeza. Então, várias questões que tiveram uma redução na base de cálculo da alíquota em 60%. E aqui, no caso, a redução para profissionais liberais, como o nosso caso, né, contadores, também administradores, advogados. Aqui se teve entendimento que esses profissionais liberais, como eles também têm função essencial para a questão da economia do país acontecer, né, e como eles não vão ter praticamente nada de opção de crédito, porque profissional liberal, né, ele não tem contratação muito não tem insumos para se creditar, ele vai ter no máximo ali uma internet, alguma outra consultoria, mas não vai ter créditos suficientes, então aumentaria muito o imposto, e logo em seguida a gente dá um exemplo que mesmo com essa redução vai mais que dobrar o imposto desses profissionais. E por isso, então, que ainda não se tem definição de quanto é a nossa alíquota de fato de débito, porque como houve esses lobbies muito fortes que acabaram tendo, então, a redução de alíquota zero, redução de 30%, 60%, alguns regimes diferenciados que a gente vai trazer para vocês, diante disso, legítimo, assim, alguém tem que pagar a conta, né? Então, essas reduções que houveram nessas atividades, automaticamente elas têm que acabar incorporando nos demais, né, atividades, enfim. Aqui um exemplo que a gente montou
no caso dos advogados, né? Eu sei que aqui não é o nosso público, mas só para vocês entenderem como de fato acaba, por mais que a promessa seja reduzir impostos, acaba não reduzindo. Em média, uma empresa do Simples Nacional, advogados, paga 9,22%. No lucro presumido, entre 11,33% a 14%. Aqui, só da parte de CBS e IBS, né, que a gente está falando PIS/COFINS, nem é toda a tributação que eles têm hoje, passa para 18,55% com a redução, e ainda eles têm os impostos, aqueles lá que eu falei que é sobre a renda, que é IRPJ e contribuição social. Então, seria no mínimo isso aqui, né, arredondando 19% mais uns 7%, vai para 26% a tributação deles, onde hoje ela é 11,33% e 14%. Tá, aqui, pessoal. Bom, então, quais são os objetivos da reforma tributária? De fato, e eu acho que com certeza isso a gente tem muita consciência, que é acabar com a alta complexidade, né? Um dos maiores exemplos, com certeza, é até a parte da particularidade, das muitas particularidades que tem o próprio ICMS, né? Porque é produto, são muitas variáveis que, por vezes, né, acabam dificultando até a própria precificação, enfim, e a alocação, digamos assim, desses produtos, né? A guerra fiscal entre os estados, porque a gente sabe muito bem que grandes empresas saem, por exemplo, do Rio Grande do Sul e vão, né, para outros centros por conta de receber alguns benefícios. Então, diante disso, isso não vai acontecer, porque a tributação vai ocorrer no consumo, indiferente aonde está a minha indústria, a minha tributação vai ficar para quem for consumir o meu produto, então tende a trazer uma neutralidade fiscal, né, em relação à guerra fiscal. A insegurança jurídica, porque existem muitas teses, a gente vai trazer depois um exemplo que eu acho que muita gente conhece em relação a simplesmente mudar, por vezes, até a nomenclatura dos produtos e, diante disso, ter redução de ICMS, ter redução de IPI. Então, isso é para acabar. Uma manutenção efetiva da carga tributária, porque a tributação vai se dar no destino, vai ser alíquota padrão, né, de uma certa forma, para todo mundo. Então, diante disso, ele fica muito mais adequado à carga tributária de todos os negócios. A não cumulatividade plena, que isso vai dar o direito ao crédito, né, das suas compras de consumo, dos insumos, dos serviços tomados. Então, isso é diferente do que hoje é a nossa realidade. E o cashback, que é uma redução referente à desigualdade de renda. Então, essa parte até o próprio governo federal tomou como exemplo a nota fiscal gaúcha, né, que aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem há alguns anos. Então, ele trouxe esse mesmo modelo para a parte agora da reforma tributária em relação a dar contrapartida, né, para quem, enfim, tem a desigualdade de renda. Isso aí. Então, aqui um exemplo bem clássico, né, que muitos com certeza já viram em alguma apresentação, que é das engenharias tributárias, né, que é formas, né, que as empresas, para conseguirem daqui a pouco sobreviver ou simplesmente se adequar de uma forma que não pareça isso ser, né, uma contravenção, adaptam os seus produtos para ter vantagens tributárias, né? Então, aqui um exemplo clássico do bombom da Lacta, que ele, como bombom, né, ele tinha ali 3,25 de IPI, e como wafer, ele ficou 0 IPI. Então, foi uma estratégia que a empresa utilizou para fazer essa economia no recolhimento do IPI. A casquinha, também isso aqui é um exemplo clássico, né, do McDonald's, que levantou essa questão, né, e foi uma briga, e acho que até hoje, daqui a pouco, ainda esteja discutido, que antes ele era tributado como sorvete, né, como um produto, 47% de ICMS, e ele passou a ser vendido como uma sobremesa, porque se entendeu como tinha uma manipulação e uma transformação daquele sorvete que vinha dentro de um recipiente ou era produzido com vários ingredientes numa máquina, então ele tinha mais a conotação de uma refeição do que propriamente de um produto. E daí passou-se a tributar ele como refeição e teve ali a redução para 22% de ICMS.
Mesma situação ali com questões, loção de beleza, 22%, como desodorante, 7%. Ali a questão do boneco, 12%, se for classificar ele na saída como brinquedo, 7%. Então, são artimanhas, né, que estavam ali no limbo da legislação, porque é muito amplo e às vezes muito injusto um produto ser tributação 47% e o outro ser 22%, ou um ser IPI 22%, e o similar, só por ter uma modificação, ser 7%. Então, isso gerou essa grande disputa jurídica, né? Que hoje o Brasil ele tem, imagina, processos sendo discutidos de questões tributárias no montante de 26, né? Bilhões ali de processos, 26 milhões de processos, né? E aqui a gente não tem valores discutidos, mas a gente tinha um slide anterior que eram mais de 190 bilhões sendo discutidos só no estado de São Paulo. Então, mensalmente, 120 mil processos entrando no judiciário, discutindo tributação. Então, a ideia da reforma é que diminua muito essas discussões, embora que eu acredite agora que nessa transição vai haver, sim, ainda muitas discussões até ficar redondo, né? Então, é um caminho longo. No final, no último slide ali, praticamente a gente mostra quando que é para ter a ideia final, né, de transição da reforma, mas isso realmente é hoje um gasto muito alto, né, que se tem com processos, onde as empresas não têm certeza se elas vão ter resultado ou não nessas discussões, e acaba custando um preço muito alto para o país como um todo. Bom, então vamos ao método de pagamento split payment, que certamente, né, vocês já devem ter ouvido falar, que ele vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou lá fazer a compra, né, na loja, enfim, em qualquer estabelecimento, e diante disso, o pagamento que eu realizar, ele já vai ficar splitado, indo parte para o governo e a parte líquida, digamos assim, para mim que estou efetuando essa venda. Então, a gente sabe que isso vai impactar, né, de uma certa forma, muito o fluxo de caixa das empresas, que hoje, de uma certa forma, elas acabam se utilizando muito, né, desse imposto que é pago no mês subsequente. Por exemplo, eu estou agora em novembro, eu faço toda a minha venda de novembro, faço a apuração, né, do meu devido imposto lá no início de dezembro e vou pagar meu imposto ou no dia 20 ou no dia 25 né, enfim, 25 de dezembro não, né? Mas, enfim, então, diante disso não vai mais ocorrer. Eu vou fazer a minha venda automaticamente, o governo já vai receber o que é da parte dele de tributo e o restante do valor líquido vai ficar para mim. Então, isso vai impactar, né, muito a questão do fluxo de caixa de cada empresa e precisa ter muita atenção em relação a isso. Sim, porque hoje muitas empresas elas se usam dessa questão de não recolher o imposto para depois parcelar mais adiante, daqui um pouco ter a opção de um refis com redução de multa, de juros, né? Então, eles se autofinanciam não recolhendo o imposto para fazer fluxo de caixa. Só que agora, com essa questão do split payment, o imposto já vai ser recolhido no momento da venda, já vai para o cofre do governo. E outra questão que nós, como consumidores, né, no momento que a gente precisa desse crédito, a gente vai exigir que a etapa anterior tenha recolhido, senão não é interessante comprar daquele fornecedor. A gente só vai conseguir se apropriar do crédito se o fornecedor, na etapa anterior, tiver recolhido o imposto, coisa que hoje não acontece. Hoje, independente dele ter recolhido ou não, eu tenho direito a me creditar do ICMS, eu tenho direito a me creditar do PIS/COFINS, e isso, então, não vai mais ser possível, por isso que vai impactar fortemente no fluxo de caixa das empresas que trabalham com essa condição. E até nesse sentido, né, vamos olhar pela parte do governo. Por vezes, eu faço uso de um crédito, repasso, e o imposto nem foi recolhido pela etapa anterior. Então, diante disso, também o dinheiro não chega nos cofres públicos, mas automaticamente na minha apuração eu faço um crédito de um imposto que não foi recolhido. Então, diante disso, é para reduzir, né, de uma certa forma, a questão da sonegação e principalmente de deixar mais simplificado e alinhado
o recolhimento desses tributos. E aqui a gente já falou. Então, aqui também a gente já comentou, né, a questão do fluxo de caixa, a questão também de risco de acúmulo de créditos. Então, tem algumas questões aí que estão sendo pontuadas sobre isso. É para ter no geral, para ter uma devolução em 90 dias, né, de créditos acumulados, mas na parte hoje, por exemplo, ICMS, se tem uma notícia que ainda não acreditamos, mas está por aí, que quem tem créditos de ICMS vai ter, por exemplo, ao final ali de 28, quando entra em 29, ele vai ter a possibilidade de ter a devolução desses créditos em 240 meses, né? Sem correção. Então, olha o que isso nos traz de prejuízo, né? Um crédito que saiu do caixa, porque a gente só se acredita porque comprou mercadorias, e ter isso devolvido do governo em 240 meses. E essa questão da utilização do crédito, eu só vou poder utilizar ele se a etapa anterior efetuou o pagamento desse imposto. Então, se percebe-se que é contribuinte fiscalizando contribuinte. Porque se tu não pagar o imposto, automaticamente eu não vou ter aquele crédito e vai acabar prejudicando o meu negócio. Então, eu vou ter muito mais atenção em observar se o meu fornecedor ele paga, né, os tributos devidamente, então o governo sai ganhando duplamente nesse sentido. Aqui, então, a gente só trouxe a questão que, além do split payment, tem a questão do Drex, né, que também já foi muito noticiada, que é para ser um sistema digital, né, dentro da reforma tributária, e onde 156 vezes maior de volume de informações que o próprio PIX. Então, ali o governo vai ter o sistema tributário 100% digital, né, que é ser o primeiro sistema tributário digital 100% do mundo, onde vai rastrear todas as movimentações. Brasil saindo em primeiro lugar, né? Isso aí. Então, aqui um pouco da não cumulatividade plena. Então, são para aquelas empresas, né? Aqui, de novo, comentando que não seria para as questões das empresas do Simples Nacional, que logo em seguida a gente vai tratar da questão, o quanto impacta essas empresas do Simples Nacional. Aqui a gente está falando de empresas que fazem a apuração pelo lucro presumido ou lucro real. Então, não cumulatividade plena é a questão o que seriam os benefícios, desoneração da cadeia de produtiva, como a gente deu aquele exemplo desde lá do início, onde tinha a questão do algodão, redução, né, de processos, como a gente explicou agora há pouco, maior previsibilidade e segurança jurídica, né, porque vai ser um imposto aplicado de maneira uniforme para todo o Brasil, né, a questão de ICMS principalmente. Estimula a formalização, porque o que acontece? De uma certa forma, aquelas empresas que não exigiam a nota fiscal, que não se preocupavam com a questão do crédito, agora vão estar muito sedentas a ter a questão do crédito para conseguir diminuir a carga tributária delas. E, de uma certa forma, se entende que vai melhorar o ambiente de negócios, porque a gente acaba também tendo uma tributação muito mais clara para fins de investidores fora e também essas outras questões que envolvem os nossos negócios. Então, aqui, o que acontece? Base ampla de crédito, por ressarcimento mais rápido, né? E crédito condicionado ao recolhimento, que foi o que a gente explicou há pouco, né? Nessa questão que só vou conseguir me creditar se o fornecedor, na etapa anterior, recolheu o imposto. Então, transparência na cobrança, né? Então, na hora, foi lá no início do nosso exemplo, quando eu compro uma mercadoria, R$100 é o produto, R$18 é o tributo, total da nota, 118. Né? Então, essa transparência. O que a gente precisa, né? O que é os impactos disso? Uma contabilidade contábil e fiscal cada vez mais, né? Com processos e sistemas que consigam atender a essa questão para não trazer prejuízos, né? Controle de pagamentos, porque o crédito, né, só vai ser válido no recolhimento do tributo, e acompanhamento da legislação, porque a gente tem que monitorar, ainda vai ter principalmente nesse caminho até 33, muitas regulamentações e com certeza coisas que ainda não estão contempladas, que vão vir aí para a gente ter que se adaptar, ou vai surgir questões ainda não claras que vão nos trazer novas informações de como fazer.
Bom, o que vai poder fazer, então, se fazer a utilização de crédito de IBS e CBS? Toda aquisição de bens ou serviços, né? Então, material de consumo, o insumo que se utiliza, né, dentro do teu negócio, as despesas operacionais, então, pensando em relação aos serviços contábeis, manutenção, sistema, né, software, enfim, então todos os serviços, ou até uma própria contratação de serviço de consultoria, né, tudo isso vai, claro, obviamente Simples Nacional num percentual um pouco menor de crédito e uma empresa geral no montante total do percentual de crédito. Referente aos pagamentos, da mesma forma também, então, tudo de uma certa forma, a caneta, a vassoura que eu comprar, né, para fazer a limpeza, tudo vai gerar crédito para fins de chegar, né, de apuração e, de uma certa forma, chegar a uma alíquota efetiva num valor menor. Então, por isso, observar muito de quem que eu compro, né, qual é a tributação desse cliente. Ele é Simples Nacional, ele é lucro presumido, né, o próprio controle da solicitação de notas fiscais, porque, diante disso, vai fazer toda a diferença, né, da gestão, enfim, e ter uma redução dessa carga tributária no negócio de vocês. Então, ali no anterior foi só os exemplos, né? Pode voltar um pouco. Aqui os exemplos, né, de itens que até então não geravam crédito, na grande maioria, e hoje vão gerar crédito. Energia elétrica, combustível, serviço de contabilidade, né, mercadorias para revenda, enfim. Então, isso aí... E sempre cuidar, né? A gente trabalha isso já muito com os nossos clientes. Não podemos misturar contabilidade da empresa com contabilidade, né? Que seja nas nossas receitas e despesas na parte pessoal, né? Então, não posso usar o meu CNPJ para comprar coisas para a minha pessoa física. Então, isso cada vez mais vai estar monitorado, né? Agora já saiu, agora os últimos dias, até a questão do MEI, que antes... a própria Receita agora já vai avaliar a movimentação dele na pessoa física e na pessoa jurídica, porque esse sim fazia muita confusão. Então, isso para todas as empresas vai acontecer dessa forma. Aqui a questão também muito impactante, empresas do Simples Nacional, porque o que acontece? Muitas etapas da cadeia, eles, né, compram de empresas do Simples Nacional. E daí, muito a empresa do Simples Nacional, ela pensa, eu não estou sendo impactado com a reforma, isso não é para mim. Então, a gente tem que sempre avaliar qual é o meu público para quem eu vendo. Se, de fato, né, eu sou do Simples Nacional e eu vou fazer uma venda para a Fernanda, que é pessoa física, para mim, se isso é 100% das minhas vendas ou 90% das minhas vendas, realmente, de fato... tem que avaliar mesmo, né, a questão tributária e o imposto, porque às vezes o Simples Nacional, dependendo em qual tabela que eu estou, ele também não é mais tão vantajoso. Então, eu tenho que fazer todo um estudo, vale a pena ficar no Simples ou não, mas pela questão de dar crédito não vai impactar, porque como ali já é o consumidor final, né, a Fernanda é a pessoa física que vai lá e compra da minha loja, já não vai fazer diferença, porque ela não vai querer o crédito. Então, por essa questão, eu posso ficar no Simples Nacional. E ainda vai ter a opção do sistema híbrido, que daí as empresas vão avaliar. Eu vendo, por exemplo, uma empresa que precisa de créditos. Um exemplo, a Bonasold, né? A Bonasold é uma empresa que vai muito se apropriar dos créditos, né? Pelo sistema tributário que ela é, enfim, pela grandeza da empresa, então ela vai ter sempre que cuidar muito de quem ela compra para ela ter o máximo de crédito. Então, aquele Simples Nacional que vende para ela vai ter que conversar com ele, olha, eu preciso do crédito, antes eu consegui o crédito integral, agora não consigo mais, daí esse Simples Nacional vai ter que avaliar se é vantagem para ele se manter assim, perder daqui um pouco aquele cliente, ou ele opta pelo sistema híbrido e consegue também dar crédito para aquele cliente dele. Então, isso é uma condição, né, que foi dada para o Simples Nacional fazer essa opção. E se eu sou, então, um comércio que vendo os produtos da Bonasold, o que eu tenho que entender? Olhar a minha carteira de clientes. É para esse consumidor final? Ok, né, não vai impactar tanto, eu sendo Simples Nacional.
Agora, é para uma construtora, para uma incorporadora, né? Enfim, empresas que utilizam desse produto, eu preciso entender, né? E diante disso, eu tenho X%, né, da minha carteira de clientes. Opa, 30% pessoa física e, né, 70% pessoa jurídica. Qual é a rentabilidade? Obviamente, e certamente, a rentabilidade vai ser maior por aquela carteira onde é mais significativa, né, dentro do meu negócio. Então, lucro presumido, né, empresas, ela me traz uma rentabilidade muito maior para o meu negócio, obrigatoriamente eu tenho que pensar em daqui a pouco aderir o sistema híbrido, porque diante disso eu vou gerar crédito lá para ele e a gente vai continuar na nossa relação negocial. Então, precisa se atentar muito, onde é que eu estou, né, nessa cadeia produtiva, digamos assim. Olhar o meu fornecedor, mas não somente o meu fornecedor, olhar também a minha carteira de clientes, para entender qual é o regime que eu devo aderir, né, que vai ficar mais vantajoso, digamos assim, e me manter no mercado. E também o sistema híbrido, ele vai dar a possibilidade de fazer a opção de escolha 2 vezes no ano. Então, eu vou lá em janeiro, opto em ser Simples Nacional, ok, vou ser Simples Nacional para todo aquele exercício, obviamente, cuidando ali aquela questão de faturamento, enfim, mas eu vou poder escolher 2 vezes no ano para tributar, enfim, no semestre, se eu quero ser modelo híbrido ou não. Então, quem sabe isso seja uma boa oportunidade. Escolho no primeiro semestre, né, me manter no modelo híbrido, entendo o que foi meu débito, o que foi meu crédito, enfim, o que impactou, né, na carga tributária do meu negócio. Não é vantajoso, vou voltar para o Simples Nacional, vai poder se fazer essa escolha 2 vezes no ano. Então, aqui a gente já... Aqui um exemplo, o slide está meio apagado porque a gente tirou isso do material de um curso. Então, um exemplo de uma empresa, né, que vendia, né, para alguém que precisa de créditos. Então, hoje ele consegue dar integral o crédito, mesmo sendo do Simples Nacional, porque é permitido para aquela empresa do lucro real, o presumido, se creditar integralmente de 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, mesmo que do outro lado seja uma empresa do Simples Nacional. Então, isso, nesse exemplo que a gente tem aqui, seria um crédito de 3.714. A partir da reforma, esse mesmo do Simples Nacional, ele vai passar a dar um crédito somente de R$ 693. Então, o custo para aquela mesma empresa continuar comprando daquele Simples Nacional, ele aumenta em 9,65%. Então, aí que está essa diferença e aí que vai dar toda essa negociação de entender se é interessante eu seguir comprando daquela empresa do Simples Nacional ou não, ou se eu, como Simples Nacional, para quem eu vendo, né? No caso, como a Fernanda comentou, se eu vendo para a incorporadora, se eu vendo para outra pessoa que vai querer o crédito, ele vai querer negociar comigo ou o preço, ou ele vai querer que eu dê o crédito, daí eu teria que optar pelo sistema híbrido. Aqui acho que podemos passar. Essa parte também. Então, aqui a gente também tem um exemplo só mesmo para bares e restaurantes, porque esse também é um trabalho que a gente faz com os outros clientes, também tem redução de 40% na base, mas isso não interessa tanto para vocês, né? Para entender comércio em geral, tá? Comércio em geral que não estiver no Simples, pelo que a gente entendeu, vai ficar mais ou menos mantendo a mesma base, tá? De tributação, embora entre o IBS e o CBS, porque o ICMS sempre é uma alíquota muito alta, né? Então, esses não vão ter um impacto tão grande, porque quando eu sou comércio e eu não estou no Simples Nacional, o que é a base da minha atividade? É comprar e revender. Então, eu vou colocar lá, eu vou entender que eu vou me creditar, bem aquele exemplo que a gente tinha bem lá no início da questão do algodão, eu vou me creditar, por exemplo, de 10, no meu débito eu tenho 17, então eu só recolho a diferença, então a gente entende que não vai ser um impacto tão grande como nas demais atividades. Aqui um pouco também, só para título de exemplo, né, serviços de uma carga tributária de 14% vai passar para 33%, então
dobra, né, o custo para eles, turismo, a mesma coisa. Em todas essas outras atividades se percebe muito a necessidade de acompanhar, de fato, o crédito, né? Mais uma vez olhando quem são meus fornecedores, qual é a tributação dele, porque daí é o que tu vai conseguir diminuir essa alíquota efetiva que tu vai pagar de imposto. É exatamente isso que a Fernanda colocou. Aonde vai estar o trabalho, né? Porque se eu não trabalho de quem eu compro, aonde eu posso buscar uma compensação pelos créditos, o meu imposto vai de 14%, daqui um pouco para 33%. Então, eu tenho que trabalhar muito daquilo que me dá crédito para daqui um pouco ele ir de 14% para 20%, para eu não ter um impacto tão significativo dentro da minha operação. Aqui também acho que... Aqui um pouquinho do setor imobiliário, a gente vai falar só mais pertinente às questões que daqui um pouco muitas pessoas hoje têm, né? Empresas de aluguéis, né? Aluguéis e também empresas que fazem incorporações de imóveis. Então, esses também, muitos que são incorporadores, eles hoje têm, ou eles recolhem 5,93% já, e no caso, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, né, que dá em torno de 6%, ou eles optam no RET, que é 4%. Então, vejam agora que eles têm aqui uma tributação específica, né, que é um regime diferenciado com alíquota reduzida de 50% para bens imóveis, mas ainda assim a alíquota final fica 14%, fora o IR e a contribuição social. Então, vai dar em torno de uns 16%, 17%. Para 6% ou para... 14,33%. É, isso aí. Então, o que acontece? A alíquota final é para ficar ali, daí eu preciso de novo buscar crédito para não ir de 6% para 14%. Daqui a pouco eu vou ficar em 8%. Então, também é a questão da alíquota final ali dos aluguéis, né? Que hoje é 3,65% e vai passar para 8,4%. Então, de novo, vou ter que também trabalhar, e os aluguéis não vai ter muito crédito, né? Então, efetivamente, a gente estudou, até tem aqui nesse slide, que em média, né, eles vão ter um aumento de 3,5%, né, a mais nas alíquotas de impostos finais, que é lá na minha alíquota final. Se eu pago hoje 6%, no mínimo eu vou pagar perto de 8,5%, 9%, porque não vou ter tantos créditos assim. E era uma atividade onde não tinha, né, arrecadação de SSQN, não tinha arrecadação de ICMS, e agora ela acaba, né, depois, enfim, de toda a transição e adequação da reforma, ela contribui com o IBS da mesma forma. E daí aqui tem alguma parte que também, ainda além da alíquota reduzida, né, tem a parte do redutor social, que é para questão daquela pessoa que tem o primeiro imóvel para garantir a moradia, então é incentivo do governo para imóveis populares. Então, o que acontece ali na estimativa do governo? Depois, com a reforma, os imóveis populares, né, deve diminuir o imposto, né, o custo do final do imóvel em cerca de 3,5%, enquanto que os de alto padrão deve aumentar 3,5%, que a gente estima que seja um pouco mais até. Na pessoa física também, pessoas que têm mais de 3 imóveis, agora tem que cuidar se tem mais de 3 imóveis, acima de 240 mil de renda no ano, então vai ter que conversar com o seu contador, porque ele vai ser equiparado para fins de recolhimento de CBS e IBS, bem provável por dentro do Carnê-Leão, como hoje se recolhe o IR, vai ter uma coluna específica para isso. Tá aqui, acho que podemos. Aqui também. Tá. Aqui dos imóveis. Então, muito também já se ouviu falar, né, que agora vamos ter o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o tal do CPF, né, do imóvel. Então, isso é para o governo ter um controle exato. Por exemplo, a Elis tem 2 imóveis. Num ela reside e o outro está o quê? Está parado, daí eles vão tentar rastrear, entender, não, ele está com a Fernanda, mas por que a Elis não está cobrando aluguel da Fernanda? Então, é uma forma, em algum momento, isso não tem como acontecer de imediato, mas é uma forma de ter mais, né,
um sistema que vai cruzar os dados e vai chegar às questões de omissão de receita, né, por parte dos contribuintes. E a gente entende que eu acho que, claro, demora até isso acabar acontecendo assim na sua totalidade. Mas é muito fácil, porque, por exemplo, no que a Elis falou, eu estou fazendo uso, né, do imóvel dela e eu pago o aluguel e ela acaba não reconhecendo esse aluguel. Só que eu preciso de um comprovante de residência, eu como locatária. Então, em algum lugar vai ter aquele endereço de imóvel vinculado ao meu CPF. Então, nesse cruzamento pode vir a questionar a Elis. Tá, mas a Fernanda disse que mora naquele imóvel. Por que tu não reconhece aluguel? Ah, porque eu emprestei. Tá, então, quem sabe o imposto de doação. Então, claro, não sei a que momento isso vai acontecer, mas existe, né, toda essa preocupação, de uma certa forma, e o entendimento e que vai ser por aí que esses cruzamentos vão ser cada vez mais efetivos. Aqui, então, só um exemplo também, de novo, né, de um aluguel que hoje é 11,33 o imposto, depois ele passa para 14,74, né? E a gente tem só diferenciação nesse sentido, porque hoje a minha base de pagamento de tributos é o valor do contrato lá que eu tenho de aluguel, por exemplo, 5 mil, eu vou pagar os meus devidos tributos. E agora não, ele vai passar a ter o desconto de condomínio, o desconto de IPTU, vai chegar a uma base. Vou usar automaticamente, né, o desconto do redutor social, vou gerar uma nova base e daí sim eu vou aplicar a minha alíquota efetiva para fins de carga, né, de ter o meu imposto devido. E isso se essas despesas forem minhas, porque a gente sabe, né, que por vezes o proprietário do imóvel acaba repassando essa despesa de IPTU para o locatário, para, né, de condomínio da mesma forma, daí não tem como eu descontar aí nesse cálculo, né? Então, aqui de novo, né, ficou bem claro no exemplo que de 11 para 33 foi para 14,74, mais ou menos aqueles 13,5% que a gente comentou, que de fato lá no final, quando estiver funcionando mesmo de forma plena, né, e isso também já vai acontecer em 27, a gente vai estar pagando isso a mais de imposto, vai ter um custo adicional. Aqui também a gente tem uma questão da venda de um imóvel, mesma coisa, né, o imposto que era ou 4%, quando o RET ou 5,93 passa para 8,44. Então, sempre vai acabar tendo aumento de impostos, tudo que a gente tem estudado a respeito da reforma tributária. Então, aqui também, como a gente vai se adaptar a essas mudanças? Sim, e só para complementar também, que a gente mesmo falava hoje de tarde, que a gente vai ter um trabalho bem significativo para findar 2026, que é a atualização do valor desses imóveis. Então, entender, opa, o que eu tenho de estoque ou o que for de imobilizado, enfim, desses imóveis, e automaticamente eu vou ajustar o valor devido conforme cadastro, enfim, para poder, quando eu encerrar minha contabilidade de 2026, o imóvel lá que eu tinha historicamente comprado, sei lá, por 100 mil reais, ele vai estar valendo 500, 600 mil. Então, isso é um cuidado, né? Se porventura, né, além dos negócios que vocês têm hoje, vocês têm alguma empresa holding ou, né, que tenha essa questão de patrimônio ou de aluguel, que vai precisar ter a atualização desses saldos na contabilidade. Então, aqui, né, de que forma eu me preparo para a reforma tributária? Depois a gente já segue para o encerramento, só com alguns exemplos ainda de precificação. A gente precisa estar cada vez mais perto, né, de pessoas que entendam do assunto e que possam nos auxiliar nesse planejamento, né? Mapear os impactos que isso traz para a nossa empresa, se eu sou da cadeia, não sou da cadeia, preciso dar crédito, não preciso dar crédito. Simular cenários, né, de que forma, como eu disse, daqui a pouco seja até vantajosa, como agora a gente tem essa questão da não cumulatividade plena, daqui a pouco simples nem seja mais vantajoso para mim, né? Então, eu tenho que fazer também esse cenário, eu tenho que simular, eu sou simplesmente uma revenda, um comércio varejista, né? A minha operação é simples, eu só compro e revendo. Eu vou pagar só imposto sobre a diferença. No Simples Nacional, eu pago sobre o todo do faturamento e não posso me apropriar de créditos. Então, é muito importante. A gente percebe que muitas empresas e contribuintes do Simples Nacional têm negado a questão da reforma tributária, tipo assim, isso não vai me atingir,
isso não vai impactar no meu negócio. Pode impactar muito sim, porque como eu acabei de falar, essa questão da não cumulatividade plena, daqui a um pouco vai tributar só sobre a diferença do teu lucro e não sobre todo o faturamento. Então, é muito importante sentar com o seu contador, entender como é o cenário mesmo e fazer, né, os cálculos para conseguir, de fato, entender, não, é mais vantagem, sim, eu ficar no Simples, ainda mais empresas que não têm muitos funcionários, onde não tem impacto da folha de pagamento, a gente já simulou alguns cenários e realmente vai valer a pena ele sair do Simples Nacional, até porque isso, para nós, é uma ideia do governo, né, que estimular, né, até porque eles não têm prometido aumentar, né, ali o limite de faturamento e não aumentam, então a gente entende daqui um pouco que isso é um forçar para cada vez menos empresas estarem no Simples, só que realmente as empresas do Simples têm que avaliar essa questão. E, fora isso, capacitar a nossa equipe, né? A gente não tem mais como não estudar o nosso preço, não estudar essas questões aí e achar que a gente está no mercado e vai simplesmente seguir o que a concorrência faz. Acompanhar, então, de perto os custos, né? Investir em tecnologia, ferramentas que nos ajudem, né, a conseguir esses dados, né, de uma forma mais precisa possível. E, no fim, né, como eu falei, nessa questão, definir o melhor sistema de arrecadação. Tá? Então, aqui, vamos ver mais adiante. Então, os setores mais afetados, serviços, como a gente viu, porque eles não têm a questão do crédito, né? Serviços digitais, que antes ou não se sabiam se eram tributados no município ou no estado, então agora não existe mais essa dúvida, porque vão ter que se adequar ao IBS. Pequenas e médias empresas, né? Porque aqui a gente fala de novo, a questão do Simples, vão ter que enfrentar, né? Talvez um aumento da carga tributária e entender mesmo os regimes e ver se beneficiam de alguma coisa ou não. Então, o que é a ideia, né? Como a gente já falou, a simplificação, né? E a unificação para, principalmente, a gente acredita que na parte do IBS, que é ICMS e ISS, a gente tem um ganho absurdo, embora que os outros, conforme a gente citou aqueles exemplos lá do bombom, do sorvete, então tudo isso não vai mais ter essas disputas tributárias, porque se tem um entendimento mais claro da tributação e não vai mais ter uma diferenciação por produto. Ele é aplicado para toda a cadeia, então não vai mais ter que se perder tempo com esse tipo de cálculo, enfim, ou essa preocupação. Aproveitamento dos créditos, que a gente já falou, e fazer um planejamento, né, para a nossa empresa. Aqui estão falando um pouquinho do que já está, né, na mesa do presidente, falta só a sanção, que foi, então, aprovada a isenção, né, para quem recebe até R$5.000, depois tem uma redução entre 5 a 7.350, né, e o que mais chama atenção é a questão da tributação de dividendos, né, então, que há muitos anos não se tinha e agora voltou essa questão para rendimentos acima de 50 mil distribuídos no mês, então tem que ter a retenção na fonte, com 10%, e o ajuste para saber a alíquota final da tributação desses dividendos vai acontecer somente quando entregar o imposto de renda no ano seguinte. Então, a gente pode ter meses sazonais, onde tu vai fazer uma distribuição maior de lucros e automaticamente vai chegar lá no final do ano, opa, mas eu não distribuí os 600 mil. Lá na minha declaração de ajuste anual, eu vou ter essas informações. Se eu não tiver nenhum outro tipo de rendimentos, esse imposto que eu acabei pagando anteriormente, porque eu tinha obrigatoriedade de fazer o recolhimento, quem sabe eu vou ser ressarcido. E aí a gente fala de novo o governo fazendo caixa, né? Porque imagina, se eu faço uma distribuição em janeiro, né? E vou ter uma retenção de 10%, distribuir dividendos acima de 50 mil, eu vou ter uma retenção de imposto que eu vou precisar pagar em fevereiro de 26, entrego a declaração só ali a partir de praticamente abril de 27, então um ano esse dinheiro vai estar lá nos cofres do governo, para daqui um pouco eu ter o direito a ressarcimento integral daquele valor, porque eu distribuí em janeiro acima, né, do limite, mas nos demais meses não. Então, realmente é um dinheiro que vai estar lá parado para depois ser recebido de volta depois de um ano e alguns meses, né, até a gente receber a restituição. Aqui em quadro, né, dessa distribuição de lucros, então,
como que fica a incidência, né, até 600 mil isento, e a partir ali, então, foi feito alguns exemplos, como que fica a alíquota, né, 625 mil, 0,4%, 825 mil, 3,8%, então essa é a alíquota efetiva final, né, quando eu fizer o ajuste da declaração do imposto de renda, durante o ano, enquanto eu distribuo sempre 10%. Enfim, só um adendo em relação, né? O texto traz muito, tributar grandes rendas. Mas se a gente for parar para olhar nesse quadro comparativo, se eu receber, digamos assim, 1.200.000, ou se eu receber 20 milhões, eu vou aplicar nos 10%. Então, não sei se é tão significativo assim essa questão das altas rendas, né? Mas, enfim. E uma questão que a gente percebeu, que é o que a gente tem conversado com muitos clientes, né? Então, isso tem que ver a cada um como se aplica, que quando eu tenho uma holding de participações, né? Então, só que isso eu já estou falando numa empresa que não é do Simples Nacional, porque Simples Nacional não pode ter PJ como sócia. Mas eu tenho uma empresa que não é do Simples Nacional, eu distribuo lucros acima de 600 mil. Então, uma estratégia também, se eu reaplico esses lucros para compor patrimônio para mim, pessoa física, é a questão da holding, né? Porque daí a holding, ela não sofre a tributação no momento da distribuição, é só a pessoa física. Então, eu distribuo, né? Essa holding participa dessa empresa, ela recebe os lucros e por si, daí depois, cada sócio teria a sua holding particular com seus imóveis e dali ela repassa, né, esses lucros e vai formando o patrimônio da pessoa. Então, é uma estratégia e, de novo, o governo vende que é a tributação das grandes fortunas, mas com certeza as grandes fortunas têm as holdings e vão agir desta forma para escapar dessa tributação. Exato. Que nada é mais justo, porque já foi aumentado a alíquota do IRPJ lá em 95, quando deixou de ser tributados lucros, em 10%. Então, agora a gente está tendo uma segunda reoneração, né, dessa questão da tributação dos lucros em função disso. Então, deveria o governo tirar os 10% do IRPJ para agora passar para a pessoa física. Mas não é o que acontece. E uma outra questão, se alguém tem a questão de locações comerciais, né, tem um tratamento diferenciado para a questão do PIS e do COFINS, que se aquele imóvel ele é de contrato por tempo determinado, né? Digamos que eu tenho um imóvel que ele é alugado até 2035. O IBS muda a partir de 27. Em vez de 3,65 de PIS e COFINS, eu já passo a pagar 8,4 de CBS e IBS. Mas se ele é por prazo determinado até o final daquele contrato, lá em 35, eu posso seguir recolhendo os mesmos 3,65. Mas tem um porém, né? Que esse contrato tem que ter sido firmado até 16/1/25, com reconhecimento de assinaturas, né? De firma, de assinatura, e ele precisa agora, então, ser registrado no cartório, na parte de registro de documentos, para poder ter esse benefício. Então, é a título de compartilhar com vocês essa questão, que se tiver algum caso, é importante, né, verificar para ter esse benefício. Então, fora isto, essa parte, acho que aqui foi. Bom, aqui a gente já trouxe, né, toda essa transição, só lá no primeiro slide, eu acho que até para não assustar, vai até 2078, né? Então, são muitos anos de adequação. Obviamente, 2033 é o nosso ponto final, de uma certa forma, a curto prazo, em relação a ter a extinção do PIS, do COFINS, do ISS, do ICMS, do IPI, né, e automaticamente passar para o IBS e CBS. Mas, na totalidade, a transição de toda a reforma tributária, ela vai até 2078. Então, aqui é uma previsão de 50 anos, né, para realmente a gente, né, ter toda a adequação, ter toda a questão do split payment, ter essa questão toda redondinha. Então, acho que até lá a gente vai estar aposentado. A gente marca uma próxima live, Jandira, para falar sobre 2078. Aqui também tem uma questão que comenta sobre a questão dos créditos também, se vão ser diários, né? Por exemplo,
eu recolho pelo split payment, o governo já recebe o imposto. Vai ter, sim, um extrato, tá? Tipo um conta corrente. Como se fosse um conta corrente, que eu vou ter acesso, né? Onde é questão de 24 ou 48 horas, né? Que o governo vai liberar. Ali eu vou ter noção de todos os créditos que eu tenho e todos os débitos. Até o governo vai convidar algumas empresas a participar da apuração assistida. O que é essa apuração assistida? A apuração, né? O governo faz a apuração, verifica todos os créditos, todos os débitos e apresenta para a empresa, ó, faltaria isso de recolhimento. Claro, daí nisso a empresa vai ter que contestar e vai ter que acrescentar, né, algumas coisas ou entender o que ali seria ainda passivo de crédito ou que não está lançado, mas essa é uma possibilidade de, em algum momento, a gente ter uma apuração automática, né? Não sei se em 2033, mas essa é uma ideia do governo também. E esse conta corrente, o contribuinte vai acabar acompanhando e lá vai ter. Eu tenho um crédito, mas ele está liberado ou não? Então, diante disso, reforça aquela questão da contribuinte fiscalizando o contribuinte, porque daí eu vou olhar lá no meu conta corrente, opa, mas eu fiz uma compra aqui, tu não fez o pagamento, então diante disso não vai vir crédito para mim, eu vou entrar em contato contigo. Então, basicamente, né, esse conta corrente vai ter também essa finalidade de acompanhar praticamente em tempo real toda essa movimentação. E agora, já finalizando aqui, só um exemplo de como as questões de estratégias tributárias acabam morrendo a partir da reforma tributária, porque então são aquelas estratégias que as empresas até então usavam, né, de uma certa forma legal, porque às vezes não tinha também como o governo questionar o porquê. Por exemplo, que o McDonald's aqui nessa lâmina, então num combo de R$30, no cupom fiscal ele colocava o refrigerante como sendo o de maior valor, né? Porque a gente já vai ver na lâmina seguinte, refrigerante ele colocava como R$18 porque ele era isento de ICMS na venda, enquanto que o hambúrguer e a batata então tem a tributação. O que acontece? A ideia, transferir o valor nos combos, né? O valor para o produto com menor carga tributária. E agora, com essa inversão, né? Então, aqui a gente tem até um cenário, na prática, como funcionava, né? Se vendesse da forma proporcional o refrigerante a 10 ao invés de 18, a diferença que isso dá de imposto, né? Ele é 0 de imposto, só que daí os outros itens acabam pagando o restante do combo. E agora ele apropriando um valor de 18 para o refrigerante em vez de 10, ele consegue ter uma economia ali de impostos, porque de 2,40 de impostos ele vai para 1,44, e isso significa uma economia de 40% nos tributos. Então, são essas estratégias que muitos usavam, né, desses combos, para conseguir reduzir a carga tributária. E agora, então, com a tributação mais clara, a gente percebe no próximo slide, que é um exemplo bem interessante, como eles vão ter que mudar essa questão, readequar essa questão do combo, né? Então, pós-reforma tributária, aquele mesmo combo de R$30, eles vão, então, daqui a pouco trazer o refrigerante, que a gente comentou que é altamente açúcar, né? Vamos ver como é que eles vão conseguir se enquadrar. Readequar, né? Ele teria um imposto de 28%, aqui a gente fala 28% porque a estimativa final do IVA é 28%, em vez de 26,5%. Então, eles trazem ele para R$8 em vez de 18 e descarregam, né, o valor do restante do combo lá no que é considerado a refeição, que ainda tem uma tributação menor. Então, com isso, né, o que a gente precisa aprender? A gente tem que repensar, né, toda a nossa estrutura de preços, né, entender o mix dos nossos produtos, né, e conseguir de novo precificar, porque a gente tem que se preparar para essa transição e, pelo que a gente acompanhou aqui, principalmente ali naquele período de 29 a 32, vai ficar muito difícil de fazer isso em função das apurações, né, de ainda ICMS e IBS separadas, né,
mudando gradativamente, então ali vai ser um grande desafio. A gente espera que até lá os sistemas, né, se adequem e já nos deem informações possíveis para a gente conseguir compensar, né, essa dúvida aí e nos trazer os dados. Então, muito bem. Deixa eu só parar de compartilhar. Estamos encerrando da nossa parte, era essa apresentação, né? A gente espera que tenha contribuído aí para todos, pelo menos, né, terem um pouco mais de noção do que está por vir, o que já precisa ser feito para o próximo ano. E a gente, né, tem o intuito de ter dado essa contribuição e acender ali a luzinha, e com certeza a gente começa a prestar mais atenção no que acontece ao nosso redor para se preparar para esse novo momento. E a gente quis trazer como um todo para vocês também, porque automaticamente a gente é contribuinte, a gente é empresário, mas a gente consome também, então diante disso, né, não pode estar alienado às demais atividades, precisa estar acompanhando como um todo, porque automaticamente isso reflete nos nossos negócios de alguma forma. Então, espero que a gente tenha conseguido contribuir da melhor forma para vocês. Muito obrigada, Fernanda e Elis. Com certeza, agradeço demais assim, pelo tempo, pela disponibilidade, vocês, pelo autoconhecimento que vocês estão preparadíssimas para ensinar e treinar, porque é um desafio enorme para nós, empresários, mas para vocês, contadores e profissionais, vocês têm que estar muito preparados mesmo, como vocês estão, os contadores, né? E dizer aos nossos lojistas que prestem atenção nisso, acompanhem para ver se os seus contadores, seus prestadores de serviços estão preparados para essa mudança tão grande e extraordinária que vai acontecer, né, ao longo desses anos. E tem coisas que a partir já dia 1º de janeiro de 2026. Então, agradecer demais pelo tempo de vocês, pelo conhecimento que vocês transmitiram para nós, e dizer que esse canal ele vai ficar disponível a qualquer momento, qualquer tempo, para que quem não conseguiu, não pôde assistir, vai ter a qualquer momento, a qualquer tempo para assistir essa 1h30, gurias, de treinamento e de informação sobre a reforma tributária. Boa noite, muito obrigada aos ouvintes que estão aí conosco, nos acompanhando, e a Visão e a Fernanda e a Elis, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês, e com certeza, né, trazer para amanhã, ou quem sabe até para hoje, né, essa questão assim de entender onde é que a gente está no meio de tudo isso, e de fazer provocações, quem sabe até para o nosso profissional da contabilidade, se ainda não surgiu, porque é o momento da gente se movimentar, da gente conversar, para poder, né, não ser pego de surpresa de uma certa forma, com esse aumento de carga tributária, com a readequação de muito, né, do negócio como um todo. Isso aí, é o momento de não negar mais, né? A reforma está aí e a gente fica à total disposição. Se alguém tiver alguma questão pontual, quiser compartilhar com a Jandira e nos repassar, estamos às ordens. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada, gurias.